Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o podcast sobre fitness, mas que é de tudo menos de fitness. Aqui trazemos pessoas de sucesso, histórias inspiradoras e que te vão ajudar a ti também a melhorar em inúmeras coisas na tua vida. Porque fitness é muito mais do que aquilo que tu treinas e aquilo que tu comes. É aquilo que tu ouves, que tu dizes, que tu falas, que tu sentes e é um verdadeiro estilo de vida. Ora, e quem é que nós temos aqui connosco hoje? Hoje temos um homem. Ele é personal trainer de jogadores de futebol. É mestre em treino desportivo com especialização em futebol acreditado pela FMH. Ajuda jogadores de futebol dos mais diversos campeonatos, Terceira e Primeira Liga Portuguesa, Primeira Liga Turca, Primeira Liga Chinesa, MLS, que fiquei agora a saber que é o Campeonato Americano, para quem não sabe, entre outros, a potenciarem as suas componentes físicas visando o aumento da performance em jogo. Faz parte do Departamento de Performance Desportiva da Alpha Clinic, onde o objetivo é igualmente a melhoria da performance dos atletas. Como se ainda não bastasse, este homem ainda foi jogador de futebol, contando com mais de 460 jogos oficiais e 2 subidas à segunda liga. Este é aquele momento estranho em que, tipo, quando te estão a cantar os parabéns, estás a ver e tu não sabes onde te meter. É assim que o nosso convidado se sente quando eu estou a dizer todas estas coisas sobre ele. Mas sem mais demoras, apresento-te então aqui o David Rosa, que está connosco hoje. Olá, David, Filipe. muito obrigada por teres aceito o convite e estares aqui connosco hoje. Então, ora, muita coisa que eu já disse sobre ti, mas queria que falasses um bocadinho mais sobre o David como pessoa. Quem é que é o David fora do campo? Quem é que é o David que hoje é treinador de jogadores? Como é que chegaste aqui? Conta-nos um bocadinho sobre o teu percurso. Olha, desde já deixa-me agradecer-te o convite e aceitei prontamente e fico muito feliz por ver o trabalho que tens vindo a desenvolver. O David, para além dessa vertente profissional toda que tu falas, é pai de uma menina com quase 3 anos. É amigo, é namorado, é filho. É uma pessoa que gosta muito de desporto, que cada vez mais dá valor ao tempo para si. Já houve uma altura em que era só focado no trabalho. Neste momento dou muito valor àqueles períodos de tempo em que é preciso fazer uma pausa. E avançando aqui um bocadinho, é engraçado percebermos que muitas vezes essa pausa que nós achamos que é eu vou fazer uma pausa e vou deixar de trabalhar e vou deixar de ganhar dinheiro, e de repente tu percebes que essa pausa pode potenciar ainda mais o teu trabalho e ainda mais a tua vertente financeira. Portanto, cada vez dou mais valor a isso. Sou uma pessoa apaixonada pelo desporto. Comecei por fazer natação, até por volta dos 7, 8 anos. E cheguei a um ponto em que disse ao meu pai, olha, eu não quero mais fazer natação, quero ir jogar futebol. Pronto, e houve um colega meu que me convidou para ir ao clube onde ele jogava, tínhamos 14 anos, e foi aí que comecei a minha carreira como jogador de futebol, e aproveito já para deixar uma mensagem a outros atletas que acham que têm 8 anos ou 9 anos e que já vão começar tarde. Portanto, não é uma questão de começar tarde ou começar cedo, não há alturas para começar tarde nem cedo, há alturas para começar quando a pessoa sente que deve começar. E começou aí a minha carreira profissional, até ter terminado há aproximadamente 2, 3 anos. O que é que na altura, tu lembras-te o que é que te puxou no futebol? Era uma questão de ser um desporto coletivo, porque a natação é uma coisa mais individual e sentias essa necessidade, ou foi outra coisa que te puxou para lá? Não sei, eu sinto que é um bocadinho cultural, porque a maior parte dos rapazes joga futebol, não é? E depois, parecendo que não, jogava futebol também na escola. E isso incentiva, há sempre aqueles comentários do olha, até não jogas mal, porque é que não vens experimentar? Olha, era giro vir experimentar. Olha. E começam-te a moer e às tantas tu dizes assim, ok, eu vou experimentar. Pronto. Até que experimentas e há uma coisa que faz mais sentido para ti do que a situação do que o desporto que eu fazia, que era, por exemplo, no caso da natação.
Portanto, é uma coisa, não sei se é por ser um desporto coletivo, um desporto com outras exigências físicas, mas foi algo que eu sempre gostei. Ok, e seguiste então futebol, a par com a escola normal, obviamente. Quando é que isto se tornou uma coisa a sério? Que tu percebeste que, ok, talvez o meu caminho passe mesmo por aqui? Ok, eu tive sempre alguma sorte, e obviamente a sorte vem também com o teu trabalho, de ter uma carreira ascendente. Portanto, eu fui sempre crescendo ao nível das divisões em que jogava e ao nível dos clubes em que jogava. Apesar disso, e eu perceber que, ok, está-se a tornar sério, havia uma coisa que eu nunca queria deixar de fazer, que era de estudar. Portanto, eu nunca quis deixar de ter um plano B para a minha vida. E acho que isso foi o fundamental para que as coisas tivessem corrido como correram. Se tu me disseres assim, se tivesses abandonado um bocadinho os estudos e estivesses focado um bocadinho mais no futebol, terias ido mais longe? Não sabemos. Nunca, isso é aquele tipo de coisas que nunca vamos saber. Podia ter corrido. Desporto? Estudei desporto. Ou seja, eu sempre tive a vertente de praticar desporto e estudar ao mesmo tempo. Eu entrei na faculdade e jogava futebol. Os teus pais sempre te apoiaram nesta decisão? Sim, sempre, sempre. O meu pai sempre teve uma postura muito engraçada e que eu, na altura, lembro-me, tive alguma reticência quando lhe disse olha, eu não quero nadar, não quero fazer mais natação, quero ir para o futebol. Eu tive algum medo porque os nadadores da natação onde eu andava diziam que eu até nadava bem. E o meu pai sempre disse uma coisa que é uma regra de ouro que eu trago e que quero transmitir à minha filha, que é, não interessa qual é o desporto que tu fazes, faz desporto. O meu pai sempre me disse, queres ir para o futebol, vamos para o futebol. Queres ir experimentar surf, vamos experimentar surf. Queres ir experimentar handball, vamos experimentar bola. Agora, tens de fazer qualquer coisa. E o teu pai faz desporto? O meu pai sim, corre todos os dias. Porque isso é uma visão de quem... Desportista. Sim. Os pais tradicionais têm muito aquele caminho para o filho e muitas vezes querem que o filho siga ali o sonho que eles não conseguiram seguir ou que faça alguma coisa que eles nunca conseguiram fazer, não é? Muito interessante. Ok, em termos de percurso então, tu depois acabaste por subir a divisões, portanto, mais acima, não é? Portanto, não ficámos ali só nas distritais, etc. Foste mesmo para a segunda liga, chegaste aí. Qual é que tu consideras que é o papel de um treinador nestas camadas mais jovens para efetivamente conseguir encaminhar a que a criança simultaneamente perceba que tem potencial para aquilo e que também consiga manter-se motivado? Porquê é que eu faço esta questão? Eu vejo muito a acontecer no futebol, guerras entre clubes ali numa determinada altura da carreira do atleta, em que um clube mais acima quer ir buscar e depois os mais pequenos não dão o papel, ou ali uma coisa qualquer de secretariado que não funciona muito bem. E muitas vezes a pessoa acaba por abandonar o futebol. Eu conheço alguns casos destes e daí a minha questão. Não sei se faz sentido. Aí tu estás a falar, e são dois pontos que é... O primeiro ponto é qual é o papel do treinador dentro das equipas, ok? E o principal papel do treinador também vai depender um bocadinho das idades, porque à medida que tu vais subindo nas idades, o nível competitivo e a exigência competitiva que tu tens é maior. Okay? Chega a um ponto onde eu sinto que nunca cheguei a esse ponto. Se calhar tive alguma sorte com os grupos de trabalho que tive, mas chega a um ponto onde o que interessa é ganhar. Percebes? Não estamos ali para fazer amigos, cada um recebe o seu salário e o que interessa é ganhar. Eu nunca cheguei a esse ponto, sei que existe esse ponto por conversas com outros jogadores, mas o principal papel do treinador de formação nestes momentos é transmitir a cultura desportiva, não a cultura do futebol, da tática e de tudo o resto, mas transmitir o gosto pelo desporto. Se calhar íamos buscar um bocadinho a cultura americana que eles têm, os gostos que eles têm. Eu no outro dia estive com um rapaz que está a jogar lá, e uma coisa que ele diz é, por exemplo, os jogos começam 3 horas antes, ou seja, as pessoas gostam mesmo do desporto e vão pelo espetáculo que aquilo é. E é essa a mensagem que nós temos que transmitir às crianças. Uma das primeiras perguntas
que eu digo muito aos pais para fazerem aos filhos depois dos jogos. Imagina que não foste ver o jogo do teu filho, ok? O que interessa não é... A primeira pergunta que os pais fazem é: ganhaste ou perdeste? Ninguém lhes pergunta: foste feliz? Gostaste de jogar? Não interessa, tipo, ganhaste ou perdeste. E em função disso tu percebes se ele está feliz ou triste. Mas não é assim que as coisas funcionam. Foste feliz, divertiste, estás bem, estás a gostar do que estás a fazer. E em conversa com alguns pais de crianças que eu tenho, que, por exemplo, estas situações são engraçadas, que é uma criança que não está a jogar, porque há outro que está a jogar numa posição dele. Ou imagina, estava sempre a jogar e de repente deixou de jogar. Porque no mundo do futebol depois tens muitos bastidores a funcionarem, mas não interessa. E a mãe desse menino dizia-me assim: pá, David, ele jogava e agora está a deixar de jogar, pá, eu acho que o vou tirar dali, não sei o que. E eu dizia-lhe assim: já perguntou a ele se ele está feliz lá? Ele diz-me que está feliz. Então é só isso que interessa. Ele sente-se bem onde está, ele está feliz, deixou de jogar mas continua feliz e gosta de praticar futebol. Deixa estar. Quando sentir que isso lhe traz quando sentir alguma resistência da parte dele em ir para os treinos, mãe, hoje não apetece, hoje não estou mesmo com vontade, aí se calhar pode começar a ponderar o que é que se passa, trocar de clube ou alguma coisa. Ele gosta de ir para os treinos, ele vem de lá feliz, está tudo bem, é só isso que interessa. Exato. No fundo é só isso que interessa em camadas mais jovens. Depois já vem a parte da competição, que já é mais complexa. Pois, e aí o treinador tem ainda mais função nisto. Ou para alimentar, não é? ou para combater. Há assim alguma estratégia que os pais possam ter em casa para miúdos extremamente competitivos e que começam a levar muito à frente esta sede de vencer, para que consigam amenizar de alguma forma e passar esta cultura mais desportiva? Sabes que eu acho que nós somos um bocadinho aquilo que bebemos de nossa casa, não é? Portanto, muitas vezes o que se encontra é crianças que têm esse nível competitivo que tu sentes que é dele, crianças com 7, 8 anos, depois em conversa com os pais tu percebes de onde é que vem, não é? Porque tu percebes que aquilo vem ou de um pai que teve, pode não ter sido jogador de futebol, mas esteve num nível competitivo alto enquanto atleta, noutra modalidade qualquer, e que tem uma exigência já grande perante a criança. E tu percebes um bocadinho que se calhar tu tens de trabalhar mais os pais do que as crianças, sabes? Pois, em camadas mais jovens é um bocado isso, não é? Trabalhar sim, os pais. Sim, e depois relativamente à criança, aquilo que eu faço quando estou a dar treinos, por exemplo, a crianças que são demasiado exigentes com elas próprias, é muitas vezes desvalorizar o erro. Estás a ver? Mas também não valorizar muito quando eles acertam o sucesso. Percebes? Okay. Ou seja, é fazer das coisas uma coisa natural, que é: erraste, está tudo bem, bora, acerta outra vez. Acertaste, ok, bora, está bem, agora tenta acertar 2 vezes. E não aquela do: ei, acertaste, boa, brutal, espetacular, bem ganda. Não, está tranquilo. É uma coisa natural, é um processo de treino. Ainda hoje estava a dar treino, coloquei uma rede na baliza que fecha os ângulos, ou que abre só os ângulos, que fecha-te o meio da baliza, uma série de 10 ou 12 remates. E tem que ser essa, a pessoa acerta, boa, bora, tenta outra vez, consistência. Portanto, o que interessa é a consistência e o mecanismo do treino e não tanto o resultado por si só. Portanto, em crianças assim muito competitivas, desvalorizar um bocadinho a situação, é dar valor ao facto de estar a treinar e de estar a querer evoluir, mas não sobrevalorizar o sucesso, nem sobrevalorizar o fracasso. Tu estás a trabalhar mais na parte de preparação física ou também mesmo de treinador? Não, só na parte de preparação física. Preparação física. Sim. E tens estas camadas, qual é o mais jovem que tens? Olha, ainda hoje dei treinos a uma rapariga com 14 anos, americana. Pronto, mas já tive crianças de 12, 13 anos, é as camadas mais jovens que eu dou treinos, quer seja em contexto de ginásio, quer seja em contexto de campo. E quando falo em contexto de campo, é PT no campo. Ok. Estes atletas chegam até ti através de pais, ou seja, de forma individualizada, ou são clubes? Como é que isto funciona, o teu trabalho?
a maior parte, posso dizer que a maior parte deles chega de forma individualizada e através do boca a boca, muito pelo Instagram e muito pelo trabalho que se vai fazendo e que as pessoas vão referenciando. A nível dos clubes, podemos falar um bocadinho, mas ainda existe muita resistência na relação entre clubes e PTs externos. Ok. Resistência no sentido de, imagina, os clubes gostam de ter o controlo daquilo que os jogadores fazem. Pronto. Mas os jogadores muitas vezes procuram um PT externo. E há clubes que não aceitam simplesmente que os próprios jogadores tenham PT externos. Portanto, tu depois aí tens muita resistência de... imagina, tu estás a trabalhar com um jogador, ok, mas o clube não pode saber. Portanto, é toda uma complexidade que, na minha ótica, não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido, porque eu acho que aquilo que faz sentido é nós termos uma abordagem holística perante o jogador. O jogador é uma pessoa e, como é uma pessoa, tem necessidades e muitas vezes tem necessidades a nível de treino que, se calhar, vou dizer, 95% dos clubes em Portugal não lhes consegue dar. E que, se calhar, o sítio onde eu trabalho consegue. Mas, mesmo assim, os clubes dizem, não aceitamos. E veem como aos olhos. Mas eu acho que isso parte depois de nós, PTs, nós mudarmos um bocadinho a mensagem e mostrarmos um bocadinho que nós somos apenas uma peça do puzzle daquilo que é a performance do jogador. E no fundo não vais substituir ninguém, o objetivo é... Vou acrescentar. Exatamente, o objetivo é acrescentar. Eu ainda no outro dia fui contactado por um grande clube aqui em Portugal, porque mudaram as políticas de funcionamento e de gestão dentro do departamento de performance e neste momento eles querem criar uma relação grande com os PTs externos. Pronto. E quando fui falar com eles, a pergunta que eles me fizeram foi: David, o que é que tu vais treinar com este jogador? E a única coisa que eu respondi foi: eu vou treinar aquilo que vocês acharem que é melhor ele treinar comigo. O que é dentro dos clubes dificilmente tu consegues ter um contexto 1 para 1, que nós temos muito no PT. Exato. Pronto. Eles têm 1 para 4, é uma coisa surreal, é brutal, mas muitas vezes é 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20. É o que acontece. E aquilo que eu lhes perguntei foi: o que é que vocês acham que ele beneficiaria em trabalhar comigo 1 para 1, que vocês não lhe conseguem dar trabalhando em contexto coletivo? Perfeito. Isso é muito inteligente também, lá está, para o outro lado perceber que estamos todos unidos para o mesmo barco. Tu, como jogador, já exercias este trabalho como PT para outros jogadores também? Ou foi uma coisa que começaste a fazer após? Já exercia. Já exercias. Como é que lidavas com essa... ou seja, trabalhavas com algum atleta de equipas competitivas diretamente com a tua ou não? Eu, por acaso, acho que nunca aconteceu. Trabalhei com jogadores de equipas que competiam contra a minha, mas no contexto da parte da reabilitação. Portanto, nós na clínica onde eu trabalho temos também a reabilitação desportiva, e há uma fase da reabilitação que nós chamamos o Return to Play, que é a fase em que tu fazes a transição entre a fisioterapia e a performance, começas a passar para a parte da performance. E aí eu já os ajudava nesse contexto, introdução ao campo, introdução ao trabalho com bola, mas de resto nunca trabalhei. Uma das dificuldades que eu tive a nível interno é eu, por exemplo, saber ou ter as minhas ideias daquilo que é o correto de se fazer em contexto de ginásio para jogadores de futebol e, por exemplo, o preparador físico da minha equipa dizer-me para eu fazer uma coisa que eu não acreditava ser o correto. Como é que lidavas? Fazias? Fazia. Mas aí eu sempre tive a capacidade de distinguir bem as coisas, que é, eu das 9 até à 1 sou jogador. Perfeito. A partir da 1 sou personal trainer. Agora, é para quê? É para fazer um agachamento que eu achava que não era a técnica correta ou que achava que não era o ideal para um jogador de futebol? Eu faço.
E os teus colegas de equipa abordavam-te também nesse sentido, a questionar a preparação que era feita na equipa? Sim. E por isso é que essas alturas eram complicadas e eu tinha que saber muito bem distinguir as águas, porque eu não podia colocar em causa o trabalho que era feito pela equipa. Muitas vezes eu distanciava-me desse tipo de questões, mas depois nós estamos a ver a parte má, não é? A parte do atrito, e de repente eu tinha, por exemplo, imagina, cheguei a ter o meu preparador físico da equipa a dizer assim: David, eu gostava de reunir contigo para saber a tua opinião sobre aquilo que nós estamos a fazer em contexto de ginásio. É brutal. E eu aí dizia assim: ok, mas porquê é que queres reunir comigo? E ele assim: olha, para além de saberes, estás a experienciar. Muito bom. Portanto, e tu melhor que ninguém consegues perceber que efeitos é que está a ter, consegues perceber o feedback de jogadores que muitas vezes não nos dão. Portanto, eles mais facilmente falam contigo sobre dores musculares que estão a ter após o treino. Portanto, é mais fácil. Pronto, e eu disse: ok, se quiseres, falamos depois da uma. Porque eu até lá sou jogador. Muito bom. E pronto, Muito era bom assim mesmo. que eu geria essa situação. Sim, porque, não sei, digo eu, a maior parte dos preparadores ou das pessoas que estão ligadas a esses cargos no futebol não necessariamente passaram pela função de jogador, não é? E, epá, não sei se tu concordas, mas eu acho que definitivamente um médico que cure cancro ou que trabalhe com cancro, ele não tem que ter cancro para ser um médico a curar cancro. No entanto, eu acredito que um médico que trabalhe com cancro, que já tenha tido cancro, é muito melhor médico a curar cancro. Percebes a lógica? Ou seja, por muito bom que sejas, eu acho que é sempre diferente quando tens a parte experimental. Quais são assim as características que tu consideras que como jogador te ajudam mais hoje em dia a ser melhor profissional? Eu acho que é a situação do profissionalismo e, por exemplo, vou pegar aqui um bocadinho naquilo que é a tua entrada neste podcast e aquilo que tu dizes no podcast, que é: o jogador de futebol não é só quando está dentro das 4 linhas. O jogador de futebol é muito mais fora das 4 linhas. Por exemplo, no outro dia estava a planear um post onde o post basicamente é dizer que, eu estive a fazer as contas mais ou menos pronto, mas que é, durante o dia, se tu treinares durante 1 hora, treinas 4% do teu dia. Okay? O que é que fazes nos outros 96%? E no fundo, muitas vezes, é aquilo que fazes nos outros 96% que vão definir aquilo que tu serás naqueles 4%. Exatamente. É aquilo que tu comes, é aquilo que tu lês, é aquilo que tu ouves, é as pessoas que tu segues, é as pessoas que te rodeiam. Portanto, muito disso vai ter influência naquilo que é o teu sucesso. Portanto, eu acho que quando tu falas em características, têm que ser profissionais, têm que ser exigentes com eles próprios, têm que ter ambição, têm que ter consciência, e eu acho que muitas vezes é esse o problema, que é: eles são profissionais quando entram em campo, quando saem do campo não são profissionais. E esse é o principal problema do jogador de futebol. Isso é muito interessante e leva-me aqui a outra questão. Num desporto, no futebol e qualquer desporto coletivo, uma coisa é quando somos nós e nós mesmos, ou seja, por exemplo, a natação. Se alguma coisa der errado, a culpa foi tua e tu vais-te culpabilizar e assumes a responsabilidade, porque não há outra. Num desporto de equipa, se calhar é mais fácil não levar tão a sério a autorresponsabilização. Porquê? Porque tu sabes que mesmo que se calhar vais para os copos na noite anterior e até nem estejas assim muito bem no jogo, há ali mais 10 pessoas que à partida vão tapar ali o buraco. Agora, vamos olhar para um David que faz as coisas, é atleta 100% do tempo, ou seja, dentro e fora de linhas, e sente que há um membro da equipa que não está a ser atleta esse 100% e isso está a prejudicar também o David, no fundo, dentro de linhas. Como é que tu lidas com isto? Bem, aí depois entra a tua parte da responsabilização, que é, por exemplo, tu estás em jogo, ok? E tu tens uma equipa com 11 jogadores e de repente tu e mais 2 ou 3 jogadores sabem que aquele jogador que está ali
na noite anterior foi para os copos. Ok? E agora sabes que ele não está a dar o 100% de si. Pronto. E agora tens uma parte que é aquilo que eu fazia era chamar a responsabilidade assim, meu amigo, olha, não me interessa o que é que tu fizeste nesta noite que passou. Isto antes do jogo, logo. Não me interessa o que é que tu fizeste na noite anterior. Quando entrares dentro daquelas linhas, se não corres, tu estás lixado connosco. E estás lixado comigo. Porque assim, eu não ando aqui a trabalhar e saio daqui e vou descansar e vou alimentar-me bem para tu andares nos copos e depois eu precisar de andar a correr por ti. Pois, porque é a sensação de injustiça. Tipo, eu não tenho que correr por ti, ao mesmo tempo eu quero que a equipa ganhe. Eu quero, exatamente. não é? Sim, mas depois é puxares muito e chamares à responsabilidade do jogador. Mas depois também tens a parte individual, que é, a verdade é, dos 11 jogadores que estão lá dentro, seja futebol ou noutra equipa qualquer, se cada um fizer o papel pelo qual é suposto ele desempenhar, o papel que é suposto ele desempenhar, a equipa vai ter sucesso. Pronto, depois tens a tua responsabilidade, que é, ok, e eu dizia-te isto, mas este é um mindset mais de líder, mais de capitão, de capitanear uma equipa, ok? Mas depois, se calhar, tu tens outros atletas que não são capitães de equipa ou que outra coisa qualquer e que se focam só em fazer o trabalho deles bem feito. Mas eu estou-te a passar a experiência enquanto capitão, e enquanto capitão tu não podes simplesmente, tens 10 pessoas a remar, tu estás a olhar e sabes que há uma que não está a remar tão bem porque... E são coisas que eu, enquanto capitão, não controlo, ok? Aquilo que é a vida fora dele, mas lá dentro então ele tem que dar o máximo. Portanto, no fundo é passares a responsabilidade para a outra pessoa. Para cada pessoa, sim. Exatamente. Como capitão, qual é que é a característica que tu achas que é a mais importante para não desintegrar o grupo nestas situações? Quando há um elemento que está um bocadinho fora. Primeiro, eu acho que é importante ter algum sigilo quando tratas desse tipo de questões. Falar sempre à parte. Ninguém gosta de ser chamado a atenção à frente dos outros colegas. Chamar e dizer assim, olha, eu soube o que é que aconteceu na noite passada, pá, isto não vai sair daqui, mas quando entrares lá dentro, meu amigo, tens de dar ao canil, se não é assim. Senão eu tenho que falar com as pessoas que estão acima. Porque tu não podes estar a prejudicar aquilo que é o desempenho de uma equipa. Pronto, ou seja, é ir gerindo desta forma. Acho que não há uma forma correta. Acho que não há um curso que tu possas tirar que te ensine a gerir. Acho que há uma coisa muito importante que é a tua sensibilidade. Exatamente. E isso... voltando à parte do médico com cancro e do treinador que nunca foi jogador, é aquilo que tu viveres te transmite. Eu acredito que, por exemplo, vou dar um exemplo, o melhor treinador que eu tive chama-se Ruben Amorim. E tu dizes-me assim, porquê é que ele é o melhor? Assim, é simples, tu dizes-me assim, os treinos dele eram bons? Eram, sem dúvida. Mas era por aí que ele se distinguia de outros treinadores que eu tive? Não. Agora, a relação pessoal era surreal. Eu posso estar a dizer uma grande barbaridade. Foi Não. no Casa Pia? Foi. Foi, exatamente. Muito fixe. Agora, a relação que ele criou connosco, a forma como ele lidava com os problemas, se calhar muito por ter sido jogador, e o facto de ter sido jogador, percebe o que é que um jogador que é titular precisa, percebe o que é que um jogador que é suplente precisa, percebe o que é que um jogador que não é convocado precisa. Isso é tudo muito importante para a tua gestão de um grupo. Imagina, aquilo que mais me marcou, e eu conto muito esta história, o Ruben Amorim chega ao balneário, reúne a equipa toda e diz assim, para mim acabou, eu vou-me embora, preciso me ir embora, portanto, vou-vos deixar, vai entrar outro treinador. E das primeiras pessoas que eu olho para o balneário, os primeiros jogadores que eu olho para o balneário e que estão a chorar, são jogadores que nunca jogaram. E como é que tu justificas isso? Como é que tu justificas que os jogadores que nunca jogaram, que ele nunca deu a oportunidade, são aqueles que percebem a importância que ele tem? Porquê? Porque ele sabe que se calhar um jogador titular, tu não precisas dar muita atenção, porque ele está motivado por ele próprio. Um jogador que é suplente, de vez em quando tens de dar um bombonzinho.
E agora, o difícil disto tudo é como é que tu geres um jogador que não é convocado e que tu precisas dele. Sem promover uma sensação de injustiça no outro a quem não estás a dar muita atenção. Não é? Certo. Isso é capacidade de liderança ao mais alto nível, completamente. E agora, isto ensina-se, se calhar dificilmente, se calhar foram todas as experiências que ele teve, todas as vivências que ele teve, tudo o que ele passou, acredito que ele tenha sido titular, suplente, não convocado, como é que lidaram com ele quando isso aconteceu, para ele transpor isto, para ser o treinador que é hoje. E é essa muita mentalidade que eu tenho quando falo com alguns atletas, porque se eu trabalho com jogadores, eu trabalho com jogadores que são titulares, eu trabalho com jogadores que são suplentes e eu trabalho com jogadores que não são convocados. E eu trabalho com jogadores que são titulares esta semana e para a semana não são convocados. E que chegam ao pé de mim desfeitos. E eu tinha um treino de força brutal para fazer com eles e ele está desfeito. E como é que fazes nessa situação? Adaptas? Adapto. Primeiro, como é que te sentes? Falamos sobre isso. E depois, lá está aquilo que tu dizes, que é, tem a vantagem de eu já ter estado dos 3 lados. Portanto, eu posso falar com um jogador que não é convocado e passar-lhe a minha ideia, de um jogador que é suplente e de um jogador que é titular. Portanto, e depois é um bocadinho... sabes que eu acho que aquilo que distingue PTs ou outros profissionais quaisquer não é muito o conhecimento, porque o conhecimento há muita gente que tem. Agora, como é que tu fazes a gestão? Porque planear é fácil. Eu acho que planear é fácil. Por exemplo, tu planeares um treino para um jogador de futebol é super fácil. O difícil é, ele chega-te ao pé de ti e diz assim, olha, pá, não sei o que é que tinhas planeado hoje, mas pá, hoje no treino de manhã senti aqui uma dor na coxa. É aí que vem o brilho do, ok. É aí que vai distinguir quem é que é bom profissional ou quem é que não é. Ou consegues adaptar ou não consegues. Ou ele diz assim, David, pá, estou de rastros, não fui convocado. Ok, calma. Se calhar o treino ainda vai ser mais puxado. Se calhar eu digo-lhe assim, ok, olha, não foste convocado, então não tiveste, passa essa vertente para a parte de treino. Não foste convocado, quer dizer que não jogaste. Fizeste algum treino com os não convocados? Não. Então não tiveste aquilo que é normal teres, que é o estímulo de jogo, certo? Ok, então eu vou dar aqui o estímulo de jogo. Bora, é para rasgar. Tu alguma vez trabalhaste essa competência de alguma forma ou é inato? Nunca trabalhei essas capacidades com um profissional. Sinto que fui adquirindo esse tipo de pensamento e essa linha de raciocínio ao longo do tempo. Mas tive alguma sorte, porque se calhar as experiências que eu tive levaram-me a ter esta linha de raciocínio que tenho hoje, mas dou os parabéns a todos os profissionais que trabalham com atletas nessa vertente, que é quando nós começamos a perceber que a parte psicológica é extremamente importante e cada vez mais os clubes percebem a importância disso e começam a contratar psicólogos desportivos. Pois, até houve uma situação no Euro, aquela questão do Éder, que depois foi muito falada por causa da Susana Torres e de todo aquele trabalho que eles fizeram, que foi precisamente essa parte do coaching. Eu depois vi uma coisa, não vi nada muito extensivo, mas vi uma entrevista que ela falou um bocadinho, que realmente fizeram ali algum trabalho antes de ter começado os jogos, e que prepararam muito aquele momento. E portanto, visualizar o momento acontecer 2 vezes, pá, eu acredito muito nisto. Tipo, se acontece na tua cabeça, a probabilidade de acontecer na realidade é muito maior do que se nunca tiver acontecido na tua cabeça. Mas cada vez mais se vê esta importância do coaching. Agora, de que forma é que isto está dentro dos clubes? Talvez com uma preparação física. Ainda é uma minoria. Ainda é mais minoria do que a parte da preparação física. A parte da preparação física começa a haver mais, a parte do coaching e da parte dos psicólogos desportivos... E mesmo a nutrição. Está a começar a crescer, a parte da nutrição mais um bocadinho. Ou seja, o problema depois aqui que tu podes ter é os clubes perceberem a importância que cada ramificação destas tem, mas depois não terem capacidade monetária para suportar isso. Sabes o que é que eu também acho que, agora aqui a pensar, que pode ser, isto não tem nada a ver com futebol, mas a falta de metrificação. Porque, de género, tu começas uma intervenção, a minha pergunta é, há avaliação? Avaliam-se parâmetros? Do tipo, vamos ver como é que o jogador estava em determinados parâmetros? Dados objetivos, que tu possas olhar.
Porque lá está, toda esta questão do coaching, da nutrição, isto são coisas que tu não consegues ver de tipo... Não é? De género, não se vê nada, não é como perder quilos. Onde tu começas uma dieta, sobes à balança, olha, está com menos 5 quilos. E tu vês se a dieta está a funcionar ou não. Portanto, havia de haver aqui, se calhar, algum tipo de estratégias. Pronto, na parte do coaching, acredito que mais avaliações subjetivas, com questionários de, sei lá, de satisfação pessoal ou whatever, não sei, estou aqui a pensar. Mas também poderá ser um bocadinho por aqui, porque se não há métricas e não há provas de que aquilo efetivamente está a ter algum resultado no jogador, eu acho que também é normal os clubes não investirem. Eu percebo aquilo que tu dizes e eu não estou muito dentro da parte do coaching e da parte da metrificação e como é que eles fazem a avaliação, porque lá está, aquilo que tu falas é termos alguma coisa palpável. Na parte da nutrição, tens a parte que os clubes, quando têm nutricionista, fazem, que é a parte das pregas e a parte da avaliação de massa muscular, e eles têm parâmetros a dizer, meus amigos, quem tiver acima de 10% de massa gorda tem que fazer um trabalho extra, tem que ter uma atenção especial com a nutrição, e depois aí entra a parte da nutrição e do departamento de performance para trabalhar os jogadores. Mas mesmo assim, isso não, na minha ótica, se eu fosse uma dirigente de um clube, não é por tu teres menos massa gorda que eu que significa que tu vais ter um maior aumento de performance que eu. Sim, verdade. Mas aí depois entras numa coisa muito engraçada, que é a importância que tu dás às métricas e a forma como tu usas as métricas. Ok? Por exemplo, no futebol, tu neste momento tens um tema muito controverso, que é o tema dos GPS. Sabes o que é? Tens o GPS do carro? Aquela coisinha que eles usam? Isso é uma banda, isso é um cardiofrequencímetro, isso é uma banda para medir a frequência cardíaca. Okay. Mas tu já reparaste, alguns jogadores, quando a festejaram no fim dos jogos, quando tiram a t-shirt, eles têm um colete. Sim. Ok, sim. Esse colete por trás tem um dispositivo que é um GPS, igual ao GPS do teu carro, okay. Mas naquele caso é um GPS que mede métricas dos jogadores que têm em campo. E quando nós chegamos ao fim, nós temos dados sobre velocidade máxima, a distância total percorrida, número de acelerações, número de desacelerações, número de sprints, ok? E era aquilo que eu dizia, que é, essas métricas tu dizes assim, uau, isso é brutal saber, ok? E agora eu digo-te assim, há jogadores com uma qualidade incrível que depois não jogam porque correram 6 km e o outro correu 10. E esse, com uma qualidade incrível, fez uma assistência para golo e fez um golo, mas o outro correu 10 km. E agora está-se a entrar num ponto que é, o futebol está-se a tornar cada vez mais físico, então está-se a dar cada vez mais valor a esse tipo de métricas. E estás a descurar tudo o resto. Que é uma coisa que é extremamente importante. Pois, mas isto, lá está, isto também não faz sentido, nós temos que correlacionar, lá está como a questão do peso, de género, não me interessa se a pessoa só perdeu 5 kg, se eu depois vou a ver e afinal ela perdeu 5 kg de massa muscular em vez de ter perdido massa gorda, ou seja, ela perdeu 5 kg, ótimo se eu olhar só para o número, horrível se eu olhar para a composição corporal. Portanto, a ideia será aqui sempre uma união de fatores, de género, ok, temos esses dados todos. Faz sentido com a massa gorda, no sentido em que agora vamos correlacionar e perceber se os que têm menos massa gorda são aqueles que estão a atingir um pico de velocidade maior mais rápido, por exemplo, em termos de aceleração. Aí depois tu funcionas muito com a probabilidade de ocorrer lesões. E tu sabes que atletas mais treinados têm menos probabilidade de ter lesões. Pronto, e depois tu aí funcionas muito com essa situação. Mas obviamente, quer dizer, e acontece, tu agarras e vês algumas situações de jogadores de Primeira Liga em que tu olhas e dizes assim, pá, ele tem ali uma barriguinha, quer dizer, está na Primeira Liga e tem ali uma barriguinha. Tem uma qualidade brutal, se calhar se não tivesse aquela barriga, não sei se poderia ou não ter alguma influência no seu desempenho. Provavelmente sim. Provavelmente era mais atlético, se calhar era sinal que tinha mais resistência, era sinal que tinha um core mais forte, era sinal que provavelmente teria menos lesões, mas agora também me diz assim, ok, mas ele tem a barriguinha e nunca teve lesões. Pode acontecer. Exato. Agora, a probabilidade disso acontecer é que se calhar já... E tu na parte aí da performance e da preparação, que critérios é que usas para comparar se o trabalho está a ser efetivo ou não?
Uso métricas, como tu estás a dizer, por exemplo, de saltos, portanto, avaliação da potência, por exemplo, de membros inferiores e avaliação da mobilidade. Avalias num ponto inicial quando o atleta chega a ti, é isso? Sim, exatamente. Okay. Se fizer sentido, porque pode não fazer sentido, eles podem já ter, por exemplo, esses dados do clube, ok? E eu posso pegar ou não, depende muito de atleta para atleta. Mas depois também o futebol funciona muito com sensibilidade, percebes? Que é, imagina, eu já tive jogadores onde faço uma reavaliação, eles na reavaliação estão piores, não é? Eu digo-lhes, olha, baixaste estes valores, não sei o quê, os teus níveis de potência estão um bocadinho abaixo do que aquilo que estavam, e eles dizem assim, David, eu estou brutal, tipo, sinto-me a voar. Eu era assim, o que é que tu fazes? Pronto, ok, então olha, vamos continuar a trabalhar, vamos mantendo aqui, portanto, o foco nas coisas, vamos ter atenção a estes pontos que estão um bocadinho mais abaixo, ok? Vamos monitorizando, mas vai-me dando feedback. E como é que tu sabes o que trabalhar com eles? Tu analisas jogos e percebes tu o que eles precisam de trabalhar? Ou é através de feedback de treinador? Ou é do próprio jogador? Como é que funciona? A vertente física, imagina, a vertente física normalmente é através da avaliação que eu faço. Ok? Que percebo olha, precisamos trabalhar mais força ou mais potência, ok? Esse tipo de coisas, ou mais aceleração, ou trabalho da mobilidade, aquilo as capacidades físicas que eles pretendem trabalhar ou que é ideal para eles. É muito o feedback que eles me dão. E depois tu tens uma coisa no futebol que é, mediante a posição que o jogador tem em campo, cada posição tem uma capacidade física específica. Digamos assim, portanto, tu tens posições que fazem mais acelerações e desacelerações, tens posições que fazem mais sprints, tens posições que é mais posicional, tens outra posição que é mais de corrida contínua, e em função das capacidades de cada posição tu começas a perceber. Ele chega-te ao pé de ti e diz assim, David, eu sou extremo. Okay, eu sei que provavelmente ele vai querer acelerações, velocidade, para situações de drible de 1 contra 1, não é? Ou então diz, David, eu sou médio. Ok, então se calhar ele vai querer mais uma corrida constante, ter a capacidade de estar sempre a correr ao alto nível. Ou seja, e é em função disso, e depois trabalho sempre em função um bocadinho, isto é uma estratégia, que parece que é aquele 80-20, sabes? Que é um bocadinho aquilo que ele diz que quer e um bocadinho aquilo que ele precisa. Que é, ok, olha, tu queres isso, mas mediante a avaliação que eu fiz, eu acho que era importante trabalharmos isto. Por esta e esta e esta razão. Achas que faz sentido para ti? Porque isto é uma das coisas que é muito importante, que é fazer sentido para ele. Tal como no teu trabalho, com os PTs que tu tens, que é, olha, eu defino estes objetivos fazem sentido para si? Sim? Ok, então vamos avançar. Porque aí tu já tens a pessoa contigo. Aí eu tenho um atleta comigo e sei que ele vai trabalhar em função disso. Portanto, é um bocadinho esta sensibilidade e este nível de trabalho e esta organização de trabalho que eu procuro ter com eles. Tens saudades de alguma coisa como jogador? De treinar. Do espírito da equipa ou do treino, do treino da rotina do treino. Digo isto algumas vezes, é engraçado, as pessoas dizem, mas não tens vontade de jogar? Eu agora tenho ido ver uns jogos, não tens vontade de estar lá dentro? A parte competitiva já não puxa por mim. Do que é que eu tenho saudades? De acordar cedo, de sair de casa e ir tomar o pequeno almoço ao clube, um bom pequeno almoço, treinar, tomar o banhinho e seguir para a minha vida. A rotina do treino é a rotina porque eu gostava muito de treinar. Eu adorava treinar. Eu ia para o treino feliz. Bidiários? Raramente no futebol tu trabalhas com bidiários. Eu fazia bidiários, sim. Eu ia treinar de manhã, tomava banhinho, seguia para casa, almoço e ia dar treinos. Era o meu bidiário. Exato. Quando é que eu faço a transição de abandonar o futebol? É quando nos últimos 2 anos, em que eu jogava e trabalhava, eu começo a dizer assim, eu estou a ir para o clube e eu devia estar em casa a planear os treinos que vou dar à tarde, e eu chego à tarde aos treinos e digo assim, eu devia estar em casa a descansar porque tenho que treinar amanhã. E quando tu tens uma mentalidade como eu tinha de profissional a 100%, e quando digo profissional a 100%, que eu nunca tive, que é só o jogador de futebol, só o PT, quando eu digo profissional a 100% é quando eu estou, eu comecei a não ter isso, eu comecei a ver o muro a rachar, sabes? Eu comecei a dizer assim, eu estou aqui, estou com a cabeça ali.
Eu estou ali, estou com a cabeça aqui. Então é assim, não estou a ser profissional para ninguém. Não estou a ser profissional para o clube, nem estou a ser profissional para a minha empresa, onde eu trabalho como PT. E foi clara a decisão? Foi engraçado porque no último ano eu tive conversas, isto ninguém sabe, no último ano eu tive conversas deste género com a psicóloga do clube. E ela sempre disse, David, é super engraçado de falar contigo porque tu tens consciência das coisas. E eu tinha consciência. Eu dizia assim, pá, vai ser o meu último ano. Eu não consigo estar assim. Porque depois eu tinha aquela parte que é, eu sabia que enquanto jogador eu não ia conseguir atingir um patamar por aí além, já não dava. Ou seja, eu já era velho para ser jogador de futebol, mas era muito novo para ser um bom preparador físico. E aí entra aquela parte do, ok, então é por aqui. Ou seja, já não sou eu enquanto jogador, ok, eu já não consigo mais, mas então eu vou ajudar outros. Então eu vou ajudar, eu ainda sou muito novo e tenho muita gente ainda para ajudar, tenho muitos jogadores ainda para ajudar. Foi isso que eu pensei, eu sou muito novo para ser preparador físico, portanto, vamos a isso. Okay, eu sabia que não poderia ser um grande jogador, mas se calhar posso vir a ser um grande preparador físico de jogadores de futebol. Portanto, e é aí que eu tenho vindo a trabalhar. E aí, a partir daí, mudei o mindset e passei a focar-me 100% em ajudar os outros. Okay. Portanto, tenho saudades do treino só. A tua rotina hoje é muito diferente do que era a tua rotina nessa altura? Em parte é porque eu agora só dou os treinos, percebes? Também treino, mas só dou os treinos. Eu tinha alguma preocupação porque eu pensei, ok, a minha vida é ter treino de futebol de manhã e dar treinos à tarde. Ok? Quando eu tirar isto, o que é que eu vou fazer de manhã? A cabeça já estava, pá, o que é que eu vou fazer de manhã? Tipo, não sou rapaz de estar em casa. Pá, o que é que eu vou fazer de manhã? O que é que eu vou fazer de manhã? A verdade é que na tua vida toda, isto falando de outras áreas também, quando tu abres espaço para outras coisas entrarem, há outras coisas que começam a aparecer. Que é tu dizeres assim, eu só tenho trabalho até às 4. Ok, mas se calhar tu não disponibilizas a trabalhar até às 7. Porque se tu abrires esse horário para ti, se calhar tu enches isso com pessoas. Exato. Percebes? Ou seja, quando tu abres a mente a dizer assim, ok, agora tenho espaço, vamos ver o que é que surge. As coisas começam a surgir naturalmente. E eu não dei por isso porque eu naturalmente comecei a encher a minha manhã também com treinos. Isso era aquela questão que estavas a falar há bocadinho, que é quando nós desaceleramos e achamos, já nos mentalizamos que eu vou perder um bocadinho e está tudo certo porque é a minha escolha e estou preparado para isso. Na realidade é quando às vezes mais ganhamos, quando nós nos preparamos para perder. Porque efetivamente nós muitas vezes estamos ali tão automatizados, tão robotizados para aquilo e tão na operação, digamos, que estamos com medo de perder e afinal ganhamos muito. Isso aconteceu-me com a parte profissional nos treinos. Eu tive... A decisão não foi assim tão fácil, de género. Eu estava com os treinos presenciais e já estava com o trabalho online. O presencial fazia-me cada vez menos feliz e eu sabia que o meu caminho era pelo outro lado. Só que eu não queria largar o presencial porque eu tinha medo de largar porque eu não estava preparada para perder. Porque ainda me dava algum conforto, dava-me algum rendimento, a verdade é essa, e eu não queria perder aquele rendimento, aquela segurança. Tive muito tempo a empatar. No dia em que eu consegui, tipo, ok, Filipa, está tudo bem, vais perder aquilo, mas tu precisas daquilo para comer, não precisas, não vais passar fome, então tipo, não te está a fazer feliz, tudo certo, larga, aceita. Preparei-me para perder e nunca perdi. Tipo, no mês a seguir ganhei logo imenso. Porquê? Porque eu não estava a ver aquilo, o potencial que estava naquelas horas, que eu achava que ia perder, o quanto eu ganhei. E por isso é que eu te estava a perguntar se foi assim muito clara essa decisão, porque não é muito comum as pessoas terem a consciência, mas não procrastinarem a decisão, porque custa muito largar. E nem toda a gente larga assim tão fácil e tem tanta certeza sobre. Sim, aí nessas alturas tu tinhas a tua base que é, tu não precisavas disso para comer, pronto. E depois aquilo que dá para ir fazendo é tu ires largando. Quer dizer, ok, tipo, eu tenho os presenciais de manhã das 9 ao meio-dia.
Ok, agora não vou aceitar ninguém às 11, ok, vou só trabalhar das 9 às 10. Agora vou só trabalhar, vou só dar um treino. Pronto, e vais fazendo dessa forma. Agora, é um bocadinho aquilo, e eu gosto muito de ler livros sobre finanças pessoais, desenvolvimento pessoal, e é um bocadinho a história da roda do rato. Que é, tu estás na roda do rato, ok? E estás a andar, é aquilo que tu estavas a dizer, tipo, e as pessoas estão focadas naquilo, e ninguém para um bocadinho a roda, sai da roda, olha e diz assim, ok, o que é que nós podemos fazer? E eu acho que é engraçado perceber que esse é um dos erros dos empreendedores, que é, eles estão dentro do negócio deles, e eles estão a fazer o negócio deles andar, e a minha questão é, quem é que está a pensar como é que o negócio vai crescer? Se tu estás só focado em trabalhar, quem é que está a pensar como é que o teu negócio pode crescer? Se tu não paras um bocadinho para pensar, ok, como é que eu posso potenciar isto? Não vais sair da roda do rato. Sim, a maior parte das pessoas começam a empreender com a visão de negócio, a única coisa que faz é criar um autoemprego. Sim. Não, pois ainda passam mais tempo no negócio próprio. É tipo, não, eu vou criar um negócio para depois mais tarde eu sair. E de repente, quando dão por elas, estão a trabalhar mais horas do que aquelas trabalhavam. Yeah. Obviamente que inicialmente é isso que tem que acontecer, não é? Portanto, inicialmente tu para meteres uma rocha a andar tens que fazer mais força, mas à medida que ela vai andando, qual é que é o problema? É que à medida que ela vai andando quer dizer que tu faturas mais, e se tu faturas mais não queres sair, não queres largar um bocadinho a rocha para vir ver como é que eu posso empurrar de outra forma. Não, tu continuas a empurrar e 2.000, 3.000 euros, 4.000, e de repente, se calhar se tu saísse um bocadinho, aquilo abrandava, passava dos 4 para os 3, dos 3 para os 2 e tu dizias assim, não, mas eu assim nunca mais chego aos 6. Mas se eu fizer isto, já chego aos 6. Ok. E agarras e voltas a empurrar outra vez. Portanto, é um bocadinho essa mensagem de empreendedorismo. Sim, que é válida para tudo. Para tudo na vida. E não necessariamente aquilo que te fez chegar até ao ponto A é o que te vai fazer chegar até ao ponto B. Há muitos caminhos para chegar lá. E muitas vezes nós, com medo de perder 50, perdemos 100. E eu acho que isso é uma dor mesmo muito forte no empreendedor e acho que também no próprio atleta. E nós falávamos há bocadinho disso também, que é a questão do saber quando parar. Porque muitas vezes ficas ali a bater no ceguinho e tu no fundo sabes que já não é a altura para bater no ceguinho, que já está por ali, já está bom, já fizeste a tua missão, já fizeste o que tinhas que fazer, mas tens sempre aquela do e vai mais uma, e vou conseguir, e vai não sei o quê, e amanhã, e não foi hoje, mas vai depois. E depois é muito aquele mindset do atleta, lá está, que é tipo, o atleta, quer queiramos, quer não, o atleta tem uma mente diferente. E o atleta é... eu sou, eu faço, eu aconteço. E deixar, ou seja, lá está, olhar de cima, sair dali um bocadinho e tipo, espera, deixa-me ver, será que é mesmo por aqui? Será que eu não fico melhor se eu agora for por ali? Eu acho que o problema era aquilo que eu dizia, que é, eu sempre tive um plano B, portanto eu nunca deixei de estudar. Eu acho que o problema dos atletas é, eles estão, e de repente essa visão de helicóptero, quando eles começam a subir na visão de helicóptero, eles começam a olhar e dizer assim, epá, mas eu não sei fazer mais nada. Ui, então deixa outra vez. Então vou forçar isto até ao fim. Depois sobe um bocadinho, pois é, mas o corpo já não responde da mesma forma. Mas uma lesão já não se trata numa semana, já se trata num mês. Percebes? Ou seja, eu acho que o ter um plano B ajuda nesse sentido. Depois, se calhar, tu tens atletas que, como não têm um plano B, vão-se deixando de arrastar, até que, se calhar, deixam porque o corpo diz simplesmente não dá. Não dá, pronto. E começam a ter, depois aí surge o problema de, e agora o que é que eu vou fazer? E quem é que eu sou? E quem é que eu sou? Toda aquela questão que falávamos há bocadinho, e é uma coisa que eu queria muito falar aqui também, porque estávamos a falar off-topic antes de começar a filmar, pá, e é muito interessante mesmo aquilo que estávamos a falar sobre os casais também, que acontece isto, que é, nós não sabemos quem somos, nós vivemos a nossa vida inteira para o nosso trabalho, nós não sabemos responder à pergunta quem é que eu sou sem respondermos com a nossa profissão, e o momento da retirada, no caso de um atleta, ou o momento da reforma, no caso de uma pessoa, entre aspas, normal, não é? É realmente quando começa a aparecer a demência, quando começam a aparecer os problemas psicológicos, quando começam a aparecer muitas coisas, porque a pessoa
ainda que saiba que aquele momento vai chegar, porque vai chegar para toda a gente, não é? Nós nunca preparamos esse momento. E são muito poucas pessoas que têm esse plano B e perdem-se precisamente nessa altura. Então estávamos a falar dessa questão precisamente dos casais e gostava que voltasses, se não te importares aqui a dizer agora. Agora em on. Agora em on, sim, porque eu acho que muitas pessoas se vão identificar com isto e é mesmo uma coisa para pensar. Sim, aquilo que nós estávamos a falar em off era a situação, falámos da situação, por exemplo, dos filhos, que é os casais que têm filhos, portanto, quando têm filhos, focarem-se apenas no filho e viverem em função do filho e não se alimentarem enquanto casal. E depois o que acontece é que daqui por 18 anos, 19 anos, 20 anos, o filho sai de casa e de repente o casal olha para o lado e diz assim: quem és tu? Não é? Imagina, vivi só para o meu filho e agora, quem és tu que eu tenho aqui ao meu lado? Não alimentamos isto, é um bocadinho, usando o filho podes usar a situação do trabalho, que é um casal que trabalha, quando chega à altura da reforma, é como tu dizes, não preparou, não viveram coisas juntos, é dizer assim, e agora, quem és tu? Eu acho que a questão fundamental é, quem és tu? Que estás aqui ao pé de mim? Eu não sei, eu sempre vivi para o trabalho, ok, ganhamos dinheiro, vamos fazer coisas, mas o que é que queres fazer? O que é que gostas de fazer? Nem sequer estamos habituados a fazer. Estávamos juntos 2 horas acordados mais à noite, agora estamos 24 horas e agora já estou cansado de ti. Passado uma semana já está bom. Pronto, e depois aí entra o stress, ou seja, quando falo de relacionamento fala-se de tudo o resto, percebes? É como, por exemplo, jogador de futebol. O jogador de futebol não tem que aproveitar a vida? Tem que se divertir também. Agora, há alturas para se divertir. Não tem problema um jogador de futebol sair à noite. Não, na altura certa pode sair à noite. Até lá ele é jogador de futebol. Treinam de manhã, não fazem nada à tarde. Podem dar um passeio com a mulher, podem dar um passeio com os filhos, alimentar a relação. Portanto, podem trabalhar um bocadinho. Agora, o importante é tu gerires tudo isto, porque a verdade é que na tua vida, imagina a tua vida e todas as áreas como bolas, ok? Tu tens bolas que são bolas saltitonas. No caso do trabalho é uma bola saltitona, vem e vai. Se agora te despedires disto, arranjas outra coisa para fazer. Se calhar tens bolas que são de cristal. E que se deixares cair, ela pode não partir, mas racha. E não salta tanto. Exatamente. Portanto, tens coisas na vida que podes abdicar, ou se calhar em alturas da tua vida faz sentido tu abdicares para, e dizes assim, não, eu vou-me esforçar agora para num futuro eu ter isto. E acho correto, e provavelmente se calhar eu se tivesse tido a oportunidade de fazer isso, tinha dito, olha, eu vou 2 anos para fora, para ganhar dinheiro, para ter mais estabilidade financeira. Isso pode acontecer, mas é uma questão de gerires bem como é que funcionam as tuas áreas de família e alimentares o resto. No fundo é trabalhares nisso. Eu acho que se romantiza um bocadinho a questão do equilíbrio hoje em dia, que é, e a mim durante muito tempo fez-me ficar muito frustrada, porque toda a gente era tipo, mas tens que ter um equilíbrio, não pode ser só trabalho, porque também tens um marido, porque também tens não sei quê, e não lhe estás a dar atenção e só pensas em trabalho. Eu acredito muito no modo caverna, e tipo, eu acho que não tem mal nenhum em desequilibrares, desde que tenhas isso que estavas a dizer, tenhas um prazo definido, e esteja tudo em consonância, ou seja, tu avises, tu abres o jogo àquela pessoa, do tipo, olha, está tudo bem que tu não queiras fazer isto comigo, porque nós não temos que ser os dois, ter uma visão super empreendedora e não sei o quê, e querer mudar o mundo, eu só preciso que eu tenha estes objetivos, é para nós, se tu quiseres fazer isto comigo, bora, entramos os dois no modo caverna, se não quiseres, eu só preciso que tu me digas, estás comigo e aceitas que eu vou estar 2 anos, 3 anos em que eu se calhar não vou poder estar presente no teu aniversário, em que eu se calhar não vou poder estar presente no aniversário da tua mãe, aceitas isto e está ok para ti, para depois termos um futuro diferente, ou não está ok para ti, abrir o jogo. A balança vai ter que desequilibrar em algum momento, e nunca ninguém me disse isto, sempre me pintaram o contrário, porque é o equilíbrio, porque é não sei quê, e porque não sei quantos, e o trabalho não é tudo. E eu ficava muito frustrada porque eu não conseguia equilibrar, eu não conseguia, porque de género, se eu começava a dar muita atenção aqui, tudo isto ficava por construir, e aquele prazo que eu tinha definido para mim, porque eu não quero viver na dor
a vida inteira. Ou seja, eu prefiro viver ali 3 anos no modo caverna e a coisa começar a rolar e eu depois, conseguir equilibrar e dar mais atenção onde falhou a atenção, do que prolongar isto por 6 anos e durante 6 anos eu andar aqui, nem estou a ser muito boa de um lado, nem estou a ser muito boa do outro e ainda a sofrer dos dois lados. Então, a internet, principalmente, eu acho que a internet hoje pinta-nos um cenário de equilíbrio que para mim não existe. Eu não acredito neste equilíbrio. Não, aquilo que tu dizes é verdade. Agora, aquilo que as pessoas têm de pensar, eu acho que o principal problema é a imagem que tu crias na tua cabeça, que é, quando eu te falo de um objeto equilibrado, certo? Tu vais meter o objeto assim. Mas quando eu te digo, na questão da vida, o equilíbrio não quer dizer que as coisas, e é aquilo que tu também dizes, que é, um equilíbrio não quer dizer que as coisas tenham o mesmo peso ou que tenham o mesmo tempo, ou seja, o tempo que eu estou a trabalhar tem que ser igual ao tempo que eu dou à família. Não. Há uns objetos muito engraçados, que é um passarinho a segurar, tipo um pau, e o pau está equilibrado e o pau está todo torto. Mas o pau está equilibrado, porque está lá em cima. Porque se não tivesse equilibrado, tinha caído. E a verdade é que ele está todo torto. Ou seja, tu, em determinadas alturas, tu tens é que ter, é aquilo que tu dizes, é a transparência e dizer assim, meu amigo, olha, agora este é o meu objetivo, gostava muito que estivesses comigo nesta altura, vamos passar por isto juntos, vamos suportar isto juntos para mais tarde nós escolhermos os frutos daqui. Agora, tu ao dizeres isso e ao fazeres isso, tu ao viveres em caverna, como estavas a dizer, 3 anos, não é estás desequilibrada, estás em equilíbrio. Estás em equilíbrio porque estás em concordância com tudo aquilo que está à tua volta. E esse é o equilíbrio. Acontece o desequilíbrio quando a pessoa que está contigo ou quando outras coisas quaisquer não entram em concordância. Agora, estando em concordância, está sempre em equilíbrio. Quer as coisas estejam assim, quer estejam assim. Exato. Mas isto agora para chegar, estava a pensar porque é que eu disse isto, como é que eu cheguei aqui. Isto para chegar àquela questão do... lá está, é preciso desequilibrar em determinado momento, mas nós precisamos de ter consciência que isto tem que ter um prazo, porque senão é isso que acontece. Vamos chegar lá mais tarde e perdemos. Onde é que nos perdemos no caminho, não é? Chegámos aqui, afinal, em vez de 3 anos, foram 50 e hoje temos 67. Eu olho para ti, tu olhas para mim, eu já nem sequer me identifico contigo e dou por mim agora a ter que viver mais 20 anos ou até um de nós falecer, não é? Infeliz com uma pessoa que eu não gosto, porque depois também já vou achar que é tarde para eu refazer a minha vida. E depois temos velhinhos dementes. Mas, por exemplo, estávamos a falar da visão de helicóptero para o empreendedorismo, mas é importante na vida também termos a visão de helicóptero, que é, o que é que nós vamos estipular? São 3 anos de caverna, ao fim de cada ano ou ao fim de 6 meses, fazemos uma visão de helicóptero. Olha, como é que está a correr? Está a resultar, não está a resultar? Ok, então vamos, seguimos um caminho. E desces outra vez para a roda do rato. E trabalhas. E sais outra vez para o helicóptero. Como é que está? Às vezes o problema das pessoas é que eu acho que elas entram em modo caverna e já não saem. E depois, quando dás por ti, estás numa rotina há 3 anos, e as rotinas no ser humano são difíceis de desvinculares, não é? E depois é assim, só mais um. O Filipe, só mais um. Já aguentámos 3, aguentamos 4. Já aguentamos 4, aguentamos 5. Já viste como é que nós estamos bem consigo? Agora aguentamos 6. Yeah. E depois? Depois é complicado de sair. Muito verdade. Bem, isto dava aqui mesmo pano para mangas. Dava sim, senhora. Conta-me, em aspectos profissionais, objetivos futuros? Olha, continuar a crescer dentro do mercado do futebol, continuar a tirar formações, portanto, a área do fitness, como tu sabes, a área da saúde está sempre em constante evolução, portanto é importante nós termos o hábito de estudar, termos o hábito de ler. Quero ter outros projetos de empreendedorismo e a nível de imobiliário, portanto gosto muito de investimentos, portanto também leio sobre isso e sobre finanças pessoais, portanto acho que é continuar a crescer dentro do mercado, ainda há muito espaço para crescer, há muitos atletas que ainda não estão a ser ajudados e que podem ser ajudados e que se calhar alguns deles não estão a ser ajudados porque não têm consciência disso. Pronto, isto é uma situação, é a lei do marketing, não é? Que é consciencializar a pessoa de que é importante e de que precisa. Portanto, é continuar a crescer nesse sentido e continuar a ajudar os jogadores que se predispuserem a isso, porque
é preciso. Muito bom. Olha, não sei se tu viste algum dos nossos episódios e se estás preparado para o que vai acontecer, mas temos agora 2 jogos para ti. Pode ser. Então lá. O nosso primeiro jogo de hoje é o jogo em que o objetivo é tu seres a pessoa mais bem-sucedida possível. Tu vais tirar 4 nomes e dentro das 4 pessoas que te calham vais ter que escolher uma para teu PT, para teu nutricionista, para teu terapeuta e para teu melhor amigo. Ok? Ok. Queremos justificação, Ok. óbvio. Se eu não conhecer, ajudas-me. Ajude, sim senhora, mas à partida... Queres que tirar já os 4? Yeah. Meteste os melhores cá em cima? Não foste tu que Depende do fizeste, conceito de melhores. Ok. Melhor ou pior é relativo, não é? Melhor comparado com o quê? Não, este é bom. Isso é sempre a velha questão. Caro comparado com o quê? Exatamente. Bem, tenho aqui os 4. Então vamos lá. Ver quem calhou. Relembro, PT, nutricionista, terapeuta e amigo. Patrícia Mamona. Boa. Dizem as más línguas que querem ver a Patrícia Mamona aqui no podcast, portanto, quem sabe, se isto não ajuda a que isso aconteça. Bárbara Guimarães. Será que não vai calhar ninguém do futebol? Tem aqui gente do futebol. Calhou. Juro que eu não sabia. Juro. Juro que isto estava planeado. Eu meti este papel aqui em cima. Óbvio. Isto agora foi uma cena muito visionária. Se não cortarmos o podcast, eles vão chamar. Estava feito. Vasco Palmeirinho. Ok, boa. Bem, 4 pessoas muito interessantes. Conheces as 4? Suponho, Ok. não é? Ok. Bárbara Guimarães. Patrícia Mamona. Pá, onde é que eu vou meter o Cristiano Ronaldo? Bem, vamos lá. Então, nutricionista, psicólogo, Sim, PT e melhor amigo. PT e melhor amigo. O Cristiano Ronaldo vai fazer as 4. Portanto, ele tem a parte do mindset. De certeza que é um bom amigo, se calhar com pouco tempo. Deixa eu ver. Bárbara Guimarães. Bem. PT. Não, vou para psicólogo. Psicóloga, Patrícia Mamona. Ok. Porquê? Mindset, atleta campeã. Não interessa o desporto que praticas, mas quando tu és atleta, o teu mindset é sempre de atleta, independentemente do desporto que praticas. Portanto, tenho a certeza que ela me conseguiria ajudar. Ok. O Vasco Palmeirim é uma pessoa que sabe muito conhecedora de vários temas e tenho a certeza que a nutrição pode ser um deles. Portanto, tenho a certeza que ia ser um desafio para o Vasco e para mim. Ok, boa. Ia ficar curioso com... portanto, podíamos ir ao programa do Joker. Não sei no que é que isto iria dar. É melhor não. Ficamos Eu assim. acho que era um bom desafio. Ir ao Joker? O Joker é super fixe. O Joker é muito fixe. Pô, mas aquele tem imagina, perguntas muito... Como Sim. é que alguém sabe aquilo? hardcore, sim. Assim, e nenhuma de nutrição. Confio nele. Ok. Portanto, falta PT e amigo. E amigo, exatamente. Bem, Bárbara Guimarães como amiga. Ok. Ok. Porquê? É uma pessoa... Como é que eu hei de explicar? É uma pessoa que me parece muito correta, me parece muito amigável, portanto, e parece-me que é uma pessoa que iria compreender e perceber qualquer problema que eu tivesse. Portanto, seria uma pessoa que dava para falar e que, mesmo se calhar não tendo vivido aquilo que eu estava a viver, ela compreenderia e conseguiria me ajudar e a levar para o melhor caminho. Pronto. E temos aqui, se calhar, provavelmente, dos meus maiores sonhos é eu ser o PT dele.
Portanto, fica o convite para eu lhe dar um treino. Já estive perto disso. A sério? Não, só dele mesmo, não foi de lhe dar o treino. Mas, pronto. Eu sou tão inocente. Fica a dica. Uma pessoa que, não sei, não vale a pena falar muito porque vamos entrar naquelas redundâncias, mas que são verdade, que é enquanto profissional, enquanto atleta, há muito pouco a dizer dele, aquilo que ele, a influência que ele tem, por exemplo, no clube, tu saberes que ele chega ao Al Nassr e muda-te a alimentação toda que existe no clube para uma coisa mais profissional. Ou seja, é uma pessoa que lá está, que é, quando tu falavas a parte do líder, é uma pessoa que não se preocupa só com ele. Preocupa-se com os outros e com o desempenho que a equipa pode ter. Portanto, é complicado metê-lo Sim, o Cristiano dos Ronaldo pontos. é absolutamente incrível. Sim. Muito incrível. Muito. Não tem nada a ver com futebol mesmo. Isto é mais do que um podcast, ele é mais do que um jogador. Ele deve ser uma pessoa mesmo excepcional. Bem, no dia em que lhe deres o treino, porque ele vai ver este podcast, obviamente, não é? Nós também queremos assistir. Certeza que vai chegar a ele. Bem, último jogo de hoje então. Mas tens aqui frutos para ser mesmo uma pessoa de muito sucesso. Eu acho Acredito que sim. Olha, David, então, o nosso próximo desafio para ti hoje é... Eu vou-te trazer um facto curioso e verdadeiro, ainda assim estranho. O objetivo é que tu, dentro deste facto, consigas retirar algum insight, alguma lição de vida, alguma coisa que possa ser útil para nós, para a nossa audiência, para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida. Aceitas o desafio? Aceito. Eu espero que tu não saibas disto. Sabias que, em 1998, num dos episódios mais tristes do futebol, uma equipa inteira foi fulminada por um raio? A equipa do Benat Sadi, na República Democrática do Congo, estava a jogar contra o Bazanga quando um raio, um trovão, atingiu o campo. Mas qual é que é o facto curioso sobre isto? Os 11 jogadores do Benat Sadi morreram e cerca de 30 adeptos ficaram também feridos com queimaduras e ferimentos. Mas, por incrível que pareça, nenhum jogador da equipa contrária sofreu qualquer tipo de ferimento. Isto levou a rumores de feitiçaria e muitas teorias da conspiração, como deves calcular na altura. E pronto, isto é muito creepy, eu sei, mas é o nosso facto de hoje. Isto é uma história verídica, podem procurar. O que é que tu retiras daqui? Bem, não falando do futebol e falando da situação em si... Primeiro de tudo, sabias disto, desta Não. História? Não. E é extremamente caricato. Não é? E não é assim tão antiga, Quer dizer, 1998. Sim. Aqui a situação é que nós podemos transpor para a vida, que é, há coisas que tu controlas e há coisas que tu não controlas. Portanto, aquilo onde te deves focar é nas coisas que tu controlas. Por exemplo, passando também um bocadinho uma mensagem para os jogadores e algumas formações que eu também dou a jogadores, há uma mensagem que eu passo muito que é: o que é que vocês não controlam em jogo? Os árbitros, o estado do tempo, o terreno. Ok, então não é aqui que tu tens de focar. O que é que tu controlas? O teu desempenho, como é que tu reages perante um erro, qual é que vai ser o teu grau de intensidade no jogo, ok? Então tu repara, tu tens tudo o que é externo a ti do lado que tu não controlas e tu tens tudo o que é interno. Ok, então foca-te naquilo que tu controlas. Portanto, lá está, isso é um evento da natureza que tu não controlas. Ok, e depois tens a parte da sorte. Tiveste uma equipa com sorte, tiveste outra equipa com azar. Mas depois tu também tens que é a sorte de uns no determinado ponto, se calhar não foi a mesma sorte. Eles podem ter tido essa sorte e tiveram essa sorte nesse momento, mas se calhar uns anos mais tarde tiveram azar. Ou seja, obviamente isto é uma situação caricata onde o azar de uns terminou com a vida deles. Mas isto para, se nós pensarmos que
Muitas vezes o azar não acaba com a nossa vida, graças a Deus, mas tu vais ter situações em que não vais ter sorte e em que vais ter sorte, mas tu tens é que trabalhar em função daquilo que tu controlas. Se trabalhares em função disso, há de estar sempre de consciência tranquila e a probabilidade de tu ter sorte é maior, porque a sorte dá trabalho. Exatamente. Olha, muito Não sei. bom. O que é que tu Muito pensaste? bom, muito bom. Eu pensei... Ficaste perplexa? Sim, primeiro de tudo eu fiquei muito tempo e fui procurar mesmo muito, porque gostava-me a crer que isto pudesse ser verdade. Então passei muito tempo e isto efetivamente foi verdade. Lá está, eu levei isto um bocadinho para o lado de... A sorte e o azar são literalmente pontos de vista. Porque, claro, quem morreu, morreu e aí é inquestionável. Mas a outra equipa, a equipa que sobreviveu, se olharmos para um lado pode ser sorte, porque sobreviveram. Por outro lado, pode ser um grande azar, porque aquilo pode ser um grande trauma na vida daquelas pessoas. Por outro lado, a morte daqueles que foram é um azar, mas vai ser a sorte de alguém, porque o azar de uns é a sorte de outros. As funerárias vivem da morte. Então, tipo, a sorte e o azar são literalmente pontos de vista. As coisas boas e as coisas más. Portanto, nós temos sempre aqui duas perspectivas das coisas. E mesmo num evento trágico, nós conseguimos tirar coisas positivas para ambos os lados, dos que ficaram e dos que não ficaram. E também conseguimos tirar coisas negativas para os que ficaram e para os que não ficaram. Então, acho que a tua perspectiva foi muito interessante e não tinha pensado por aí, e é efetivamente muito interessante. A minha foi realmente isto, que é, há sempre dois pontos numa situação. E tu tens que ter a capacidade de conseguir ver os dois, porque quanto mais situações tu conseguires ver o ponto negativo e o ponto positivo, mais isto se vai tornando também intuitivo na tua vida. E tu, mesmo perante o pior cenário de sempre, ainda que sofras, e isso é inquestionável, tu vais conseguir sempre ver o lado positivo daquilo, ainda que não o vejas no momento. Tu depois vais perceber que, ok, aquilo teve uma coisa boa, aquilo foi bom para alguém, aquilo... Muitas vezes eu acredito até que há coisas que nos acontecem, talvez não para nós, mas foi para mostrar alguma coisa a alguém. Serviu para alguém. Então, tipo, é termos sempre esta capacidade de não olharmos para as situações só um bocadinho com aquilo que estávamos a falar. É tipo, não ficarmos só ali pelo pensamento da rama. É tipo, irmos ao segundo nível de pensamento sempre e praticarmos isto de forma consciente. Até em situações de morte. Todas as mortes têm uma coisa boa. Todas as situações têm uma coisa boa, por muito má que ela pareça. E pronto, confesso que foi assim o que eu pensei. Mas... Na verdade, todos os eventos que não são positivos, não é? Trazem-te também linhas de pensamento e vivências que mais tarde vão fazer a pessoa que tu realmente és, não é? Portanto, é em função disso. E tu tens muitos atletas de alto nível que já sofreram enquanto eram crianças, que não têm... Se calhar, se não tivessem sofrido, se calhar foi pelo facto de terem sofrido que os obrigou a trabalhar e a esforçarem-se mais e a baterem-se por isso. Se calhar, se não tivessem sofrido, se não tivessem passado por essa situação e por essa experiência menos positiva, se calhar nunca tinham alcançado aquilo que alcançaram. Ou se calhar tinham alcançado, portanto nunca saberemos. A verdade é que existem pessoas com sucesso que já passaram por situações trágicas. Portanto, é possível. E tu não... Se olhas para a tua vida, tu não achas que tem uma relação? As maiores viradas de chave, normalmente, pensa na tua vida, Sim. vieram a seguir a momentos, se calhar, menos bons, não é? Eu acho que é muito isto, pelo menos na minha vida sempre foi assim. Os piores momentos foram sempre os que me levaram ao melhor sítio a seguir, porque aquilo doeu tanto que eu tive uma certeza, que é, eu não sei o que é que vou fazer, mas eu só tenho uma certeza, que é, eu não vou voltar ali. E as maiores viradas vieram sempre desses momentos mais dolorosos. E nós muitas vezes vivemos constantemente a tentar afastar-nos da dor e na verdade não vemos que a dor é a pequena dor que nós estamos a viver todos os dias, a querer nos afastar de uma dor maior, que talvez vai ser uma dor maior e vai doer muito, mas lá está, era aquilo que estávamos a falar, vai doer muito naquele momento, mas passa e acabou ali e não vai doer mais. Pelo menos aquela dor não vai doer mais. E nós muitas vezes, para evitar esta grande dor, vivemos numa dor sem perceber a vida toda. Pegando um bocadinho atrás, fazendo a analogia daquilo que nós estávamos a falar, é qual é a melhor altura de sair. Que é, ele começa a ter a visão de helicóptero e diz,
isto começa a doer, não é? Portanto, começa a doer e tal, que é, não, eu não posso sair agora porque eu não sei fazer mais nada. E de repente volta para a roda do rato em que já não é feliz, em que ele tenta ser feliz, mas já não consegue ser feliz. É isso que tu dizes, que é, vive numa ilusão de felicidade, não é? Quer dizer, ele acha que está feliz, mas na verdade ele sabe que não está feliz, simplesmente faz como nós também fazemos em alguns casos, que é estar para canto, que é, não vou pensar nisto, porque se eu não pensar o problema desaparece. Não, na verdade o problema está lá e cada vez vai estar mais perto. Portanto, mais cedo ou mais tarde vão ter que enfrentar essa situação. Nós seres humanos somos mesmo complicados. Fogo, Meu Deus, já viste? Ou Estás seja, em brainstorming. Tipo, nós estamos ali, imagina, é essa falsa sensação de felicidade. Sim. E estás ali em sofrimento. É uma felicidade fictícia, ou seja, estás ali naquele sofrimento. Que muitas vezes é dada pelo comodismo. Mas Estás habituado àquilo, sempre fizeste aquilo. Vai acabar, ou seja, vai-te doer aquilo e vai-te doer a dor que tu andaste a evitar. Ou seja, são duas dores quando podia ter sido só uma se nós não tivéssemos sido E se não tu tivesses estado a fugir preparar? dela. Sim. E É? se tu tivesses tomado a consciência de isto um dia vai acabar, portanto eu vou já começar a preparar, só que as pessoas evitam isso. As pessoas evitam essa parte que é, não, ainda vai dar. Falsa, é aquilo que estavas a dizer, a sensação de falsa felicidade. Sim, nós somos movidos a duas coisas, ou seja, nós movimentamos por duas coisas, aproximar-nos do prazer ou afastar-nos da dor. Mas ainda assim, afastar-nos da dor é mais forte do que aproximar-nos do prazer. Sim. É incrível. Este é tipo, a maior força é afastar-nos da dor, ainda que isso nos leve a outra dor, que nós não vejamos como dor, mas que depois percebemos que é um... Meu Deus, isto é complicado. Boa. Nós depois fazemos um esquema. Não é? Mas é muito isso. Olha, é fogo. Isto tudo porque, coitados dos senhores, morreram com um raio. Pronto. Olha, David, última pergunta de hoje e esta é mesmo a última. Se tivesses a oportunidade de mandar uma mensagem que vai chegar para todo o mundo, o algoritmo da vida vai entregar a toda a gente, traduzida em todas as línguas, em todos os sítios, mesmo os mais remotos do universo, 8 bilhões de pessoas, qual era essa mensagem? Ok. Há uma frase que me tem acompanhado nos últimos anos e que eu gosto muito e que penso muito nela. E tenho pensado muito nela. E depois eu vou explicar para que não seja mal interpretada. A frase é simples. Diz assim: não aceites críticas de quem nunca construiu nada. Agora, isto tem o seu quê, né? Obviamente, tu podes aceitar críticas de pessoas que te são queridas e que de facto nunca construíram nada, mas tu sabes que elas querem o teu melhor. Agora, quando eu digo esta frase do não aceites críticas de quem nunca construiu nada, é porque tu na tua vida, à medida que vais querendo subir, portanto, e fazendo mais coisas e tendo outros projetos e quereres ser melhor, vais encontrar sempre pedras no caminho. Pedras no caminho essas que podem ser pessoas. Podem ser pessoas que tu gostas. E aí é a parte difícil de tu te distanciares e dizer assim, ok, essa pessoa está-me a meter um entrave, mas ela já construiu alguma coisa. Não. Ok, então não aceites críticas de quem nunca construiu nada, fala com quem já está onde tu queres estar. E há uma coisa que é engraçada, que é, por exemplo, tu tens um projeto, tu tens uma ideia, tipo, eu quero chegar aqui, tipo, eu adoro esta pessoa, adoro o que ela faz, pá, gostava de um dia coisa. E começas a falar com as pessoas que estão à tua volta, ok? Ah, não, pá, isso não dá, não sei o quê. E depois, primeiro, as pessoas não sabem sequer ao que é que tu estás disposta a fazer e o que é que tu estás disposta a entregar de ti, porque tu podes ter pessoas que dizem, oh, olha, eu tentei, mas não consegui. Ok, mas isso foste tu. Eu não sei o que é que tu fizeste, o que é que tu estavas disposto a fazer, e eu estou disposto a dar tudo. Portanto, eu também vou tentar, se não conseguir, não consegui. E depois tu tens, o mais engraçado é, tu quando falas com as pessoas que lá estão, se tiveres essa sorte de falares com essas pessoas, pá, eu não conheço nenhuma que tenha dito assim, pá, não, pá, é melhor não, olha que isto é, pá, podem dizer, olha, não é fácil, mas dá. E a maior parte das pessoas ainda te diz assim, o que é que tu precisas da minha ajuda? Em que fase é que estás? E eu digo-te o caminho que eu fiz e tu vês se é o teu caminho. Porque há vários caminhos para chegar lá. Mas tu vais escolher o teu. Eu fiz este, tu podes escolher o teu. E o mais engraçado é isso. É tu falares com as pessoas que já lá estão. Pá,
eu não conheço... As pessoas que são minhas referência e com quem eu já falei, nunca nenhuma delas me disse, pá, David, é melhor não. Não, tipo, vai, anda, vai dar, anda. E quando chegares aqui ao meu patamar, estamos juntos. Isso é muito incrível. A maior parte das pessoas limita o seu grande sonho porque ele não cabe na cabeça pequena das pessoas que a rodeiam. Olha, agora disseste tudo. E com todo o carinho do mundo às pessoas que nos rodeiam. Porque é mesmo... Eu, se for dizer à minha mãe que quer andar de skate, eu sei que ela me vai dizer, oh filha, estás maluca, tu vais partir Pelo todo. amor de Deus, logo agora queres andar de skate? É com muito amor, porque ela, na cabeça dela eu vou-me magoar, porque a minha mãe nunca andou de skate. Agora, lá está, se eu for ter com um skater profissional, vai-me dizer, Filipa, ok, tens quase 30 anos, é tarde, mas se começares agora, é possível. Se calhar não vais ser campeã do mundo, mas vai ser muito boa. Mas quanto é que estás disposta Exatamente. Quanto tempo é que estás a pensar, ok, vais querer treinar todos os dias, ok, não vais ser campeã do mundo, pá, 99% de certeza que não, mas podes atingir um patamar maior do que o que estás neste momento. Exatamente. Que é não sabes andar de skate. Pá, se o sonho cabe na tua cabeça, para ti que estás a ver isto neste momento, o sonho não tem que caber na cabeça dos outros, tem que caber na tua. E se cabe na tua e se estás disposto a pagar o preço, vai em frente. Tipo, vai em frente e fala com as pessoas certas. Não vais pedir conselhos a quem nunca construiu nada, com todo o carinho do mundo a essas pessoas, está tudo certo. Mas tens que ser inteligente no tipo de conselho que vais pedir a cada pessoa, lá está, porque cada um te vai dizer mediante a experiência que tem e o conhecimento que tem, e é o que é. E se outra pessoa também nos vier a nós perguntar sobre coisas que nós não dominamos, vai ser vamos dar em função daquilo. A nossa cabeça vai ser a pequena. Então, género, nós todos, para alguma coisa, temos uma cabeça pequena e está tudo certo. E por isso é que o mundo também é incrível e funciona, não é? Porque uns têm que ver umas coisas, outros têm que ver outras, senão andávamos aqui todos às cabeçadas. Olha, muito incrível, David, esta mensagem é muito incrível. Aliás, toda a conversa foi muito boa mesmo. Lá está. Eu não percebo nada de futebol, mas acho que ninguém percebeu isso, porque realmente isto não é sobre futebol. Certo. Isto é mesmo sobre visão, sobre mindset, e deixaste aqui insights muito, muito bons, muito fortes, e que seguramente vão ajudar as pessoas também em inúmeras áreas da vida. Agora é que é para terminar, juro. Se as pessoas quiserem ficar a conhecer um bocadinho melhor o teu trabalho, qual é a melhor forma de te contactar, de te encontrar, onde é que tu estás disponível? Conta. Através das redes sociais, David Rosa PT. Instagram? Sim, Instagram. Mais alguma? Não, só Instagram. Instagram, ok. Respondes às mensagens? Respondo. Malta, toca a encher a caixa de mensagens, vocês já sabem, isto é tipo, é um mantra aqui do Feel Fit Podcast, ok? Que é tipo, encher a caixa de mensagens do convidado, dizer, porreiraço, adorei, olha, o maior insight que tirei foi tal. Já agora, podem partilhar também connosco, porque é sempre muito interessante os insights que vocês também tiraram acerca do nosso facto do dia, não é? Que isto é uma coisa que dá sempre aqui muito pano para mangas, é super engraçado. E já sabes também, nós vamos deixar então as redes sociais do David também aqui na legenda deste episódio, obviamente. Sigam o trabalho dele, quer estejam por dentro do mundo do futebol, quer não estejam, porque lá está, uma mente de um atleta tem coisas que são aplicáveis para o resto da vida e que ajudam a alcançar determinados patamares na tua vida, noutras áreas, porque realmente é o foco, é a resiliência, é a determinação, é a disciplina, é a rotina, é o fazer bem feito, o básico, e acordar todos os dias com uma missão e com a certeza de que, melhor ou pior, apeteça ou não apeteça, é aquela a tua missão. Sigam então o David nas redes sociais. Quanto a nós, já sabes também aquelas coisas todas chatas que eu te vou pedir, mas que fazem parte, não é? Porque aqui o algoritmo da vida vai entregar a mensagem do David a 8 bilhões de pessoas. O algoritmo aqui das redes sociais e da internet é um bocadinho diferente, portanto tu tens que ajudar também a que esse algoritmo trabalhe e, portanto, contamos obviamente com a tua partilha. Se este episódio em algum momento te fez lembrar alguém, alguma frase, alguma palavra, alguma coisa que foi dita e que alguém, não sei quem, precisava era de ouvir isto, pega no link e envia para essa pessoa, mostra-lhe isto, faz também o nosso trabalho de chegar a mais pessoas e vamos juntos ser agentes de mudança e transformar cada vez mais vidas. Deixa também o teu gosto, a tua subscrição e pronto, já me calei, conto contigo para a semana, espero que tenhas gostado e até lá!